Pode começar. Okay. Okay, Eric. She wants you to present yourself, okay? And we are very happy to be here with you today and to be talking about this subject. You're gonna show us a little bit more, and so this way we can learn more and use better prepared for the use of EMDR with our clients, and understand a little bit more about the brain and how it functions and everything. Thank you very much for being with us today, ok? Empresa Equilíbrio, né? Mente e corpo está aqui toda de prontidão. I'm really excited to be here. You're on mute is the number one. I was on mute. So the number one experience that we've all had based on the last year. Valeria, I should compartilhar a tela? Sim. Você vai começar? Do you want to start? I do. Essa. Okay. Essa. Tell us a little bit more about you, Eric. So, pra gente. So I've been doing, actually the next screen gives a little background if you want to just go ahead and read it. Ok. O próximo slide vai falar um pouquinho sobre o que ele faz, sobre o currículo dele. Ok. Vocês podem acompanhar aí. Se tiver alguma dúvida. Interessante você ler alto, né, Valéria? Para ler o currículo dele? Ok. Ele fez pós-graduação em Ciências da Computação em Kansas. O primeiro trabalho dele foi como engenheiro. Ele é engenheiro, viu, gente? Ele tem mestrado em engenharia e depois que ele foi para o campo aí do atendimento clínico. Ele trabalhou com taxas de transferência de sistemas. Uma versão simples dos sistemas em que trabalhei são sistemas de telefonia celular de hoje. Em 2002, voltou para a pós-graduação, começou a trabalhar com alunos de pós-graduação em ciências da Northwestern University, em Chicago, Illinois. Mudou-se para Portland, que é onde ele mora hoje. Começou a trabalhar com alunos superdotados, que têm muitas deficiências de aprendizagem não diagnosticadas. Deu início à minha pesquisa sobre o cérebro. Comecei a desenvolver uma especialidade trabalhando com adolescentes que foram adotados ao nascer. Desde 2018 é consultor, né, e treinador em EMDR, e aí ele começou que precisava de terapia, que droga. Começou a lidar com os próprios problemas e passou pelo processo terapêutico. Ok. Perfeito. Que droga. Que droga. Que droga. Ele adora brincar. Próximo. About 60% of my clients have some form of brain injury. And it's a balance between brain injury, some level of seizure, and some level of something else that might be developmental. Então, ele está falando aqui, né, que 60% dos números dos pacientes dele tem alguma forma de lesão cerebral, ok? Alguma forma de, também de transtorno aí, de convulsão e seizures, right? Seizures and brain lag. Yeah. Sim. In 2011, I was diagnosed with a history of concussion, a minor epilepsy, and a very minor learning disability. Então, ele mesmo foi diagnosticado, né, com essa lesão aí, e um pouquinho de epilepsia, uma epilepsia leve, e uma pequena deficiência de aprendizagem. Okay.
This is a picture of my brain on SPECT with a SPECT scan, single photon emission computed tomography. Então, essas imagens aí é de quando ele fez o exame dele para poder ser diagnosticado e saber exatamente o que ele tinha, né, com o que ele estava lidando, quais as dificuldades. E tem esse nome aí, esse SPECT. I want to show you a couple of things here. This area is the occipital lobes. Lobo occipital. And this area is the temporal lobe and the amygdala. Temporal e a amígdala. Okay. Areas in white, pink, and red. As áreas em vermelho e em cor-de-rosa are heightened, higher areas of activity. São áreas de muita atividade cerebral. And areas in blues and greens are lower areas of activity. E as áreas em azul e verde são as áreas de pouca atividade cerebral. Especially in clients that have traumatic brain injury, generally their occipital lobes will be overactive. Então, especialmente em pacientes que têm a área occipital, right? Sim. Repita, por favor, Eric. Especialmente em pacientes que têm... Could you repeat, please? Yes. So the occipital lobes, especially in brain injury, will be more highly active. Ok. É mais ativo no lobo occipital, ok? Os pacientes que têm algum tipo de lesão cerebral. Ok. Okay. That's probably what I want to show. This is a really interesting slide. I have actually asked if this form of SPECT is available in Brazil, and as far as I know, it is not. Ok. Esse teste é muito especial, ele fala, é muito importante, e ele já pesquisou e parece que não está, não tem aqui no Brasil esse teste, esse tipo de teste para ser feito, né? E ele gosta muito porque vai mostrando todas as atividades aí cerebrais, todas as áreas do cérebro. Valéria, pergunta para ele se é o PET scan, porque se for o PET scan, existe aqui no Brasil, sim. É o PET scan, Eric? Ou... Sim. It is? No? Well, PET scan is, the problem is that most of those machines are not tuned to look inside the head. Algumas máquinas não olham dentro do cérebro. So there are SPECT scans available in most hospitals in the world, but they are tuned to look at the rest of the body. They aren't tuned to look through the skull. Então ele falou que tem, né, sim, em vários lugares, em vários hospitais, mas acho que, pelo que ele está falando, tem essa diferença em se olhar especificamente para dentro aí do cérebro. E agora eu já não sei. Próxima. Ok. So for the start of EMDR with people who have this, we want to be very small and very slow. Ok, então para começar com MDR tem que começar devagar, tem que começar de uma maneira pequena, digamos assim. So I want to talk about the difference between desensitization and reprocessing. Ele quer falar muito sobre essa diferença, né, entre dessensibilização e reprocessamento. Okay, so reprocessing brings up the whole event, or the whole what we're coming to call the whole negative network. Então, o reprocessamento vai trazer toda a rede negativa aí da memória, ok? All right. Trazer o pacote todo. Whereas
desensitization is only looking at a very small piece of what is going on and actually lowering the negative effects of it or the SUDS. Então, assim, a dessensibilização vai mostrar uma pequena parte daquilo que está acontecendo. I'll explain it a little bit later, but I want to talk about every system in the body has a clock in it. Todo o sistema do corpo tem relógio, digamos assim, e ele vai explicar um pouquinho mais sobre isso adiante. And there's one central clock in the body in the thalamus. Ok, então tem um relógio central no tálamo. Ok, Eric. And often what happens is that in epilepsy, in brain injury, in seizures, the thalamic... O que acontece com frequência, né, nas epilepsias, nos ataques epiléticos, nas convulsões, é que esse relógio talâmico, ok? The thalamic clock gets off. Off? Yes. Drifts in time, doesn't take charge of the rest of the systems. O relógio talâmico, ele como se desliga, digamos assim. Okay, so this is the reason that we want to use desensitization rather than reprocessing. Por essa razão que a gente prefere usar, então, nesse caso, a dessensibilização ao invés do reprocessamento. Until we can figure out if the person is ready for reprocessing. Até a gente poder ter a noção se a pessoa está pronta ou não para o reprocessamento. Okay, so after stabilization, and Valeria, you can probably just read these points because I think that gets at it. Ok, então ele falou para a gente ler aqui para poder esclarecer melhor. Então, dessensibilização versus reprocessamento. O objetivo é ajudar o relógio talâmico a sincronizar-se com os outros relógios do sistema para que a cura adicional possa ocorrer por meio de descanso. Pequenos exercícios, restauração da nutrição, intervenções médicas e alívio da dor em outras partes do corpo. Até ter certeza da estabilização, raramente ele faz o reprocessamento. A melhor maneira que conheço de realizar a dessensibilização é através do uso de duas ferramentas não clínicas do Roy Kissling no ambiente clínico de trabalho dele. So Valeria, you told them that you did the translation, right? No. Ele está perguntando se eu contei que eu que fiz a tradução do protocolo. Eu falei que não. I made one mistake. In número 8, parabéns, misspelled, e in step 13, parabéns, also misspelled. So you tell them. Ok, então ele tá pedindo desculpa aí porque está escrito errado, está escrito parabenize e foi digitado aí de uma maneira errada e ele está falando que foi erro dele. Ok. Meia falta. All right. This is a very simple protocol, essentially to lower the SUDS in emergency situations. And it's a non-clinical technique. Então, é um protocolo bem simples para reduzir, ok, isso aí, e é um protocolo que pode ser usado também por pessoas, ele fala que não esteja, assim, na área clínica, que não seja psicólogo, digamos assim, ou psiquiatra. And actually, we'll go over it when we go over ATIP, so we can sort of skip to the next, but do you want to ask for a volunteer? Ele está me colocando numa situação difícil, que ele quer que procure um voluntário, porque ele quer aplicar o protocolo ATIP em alguém, seja alguém que tenha uma situação, passado por uma situação agora, bem, de preferência hoje, se for possível, leve, né, uma situação
simples, digamos assim, mas que esteja incomodado. E ele, pra gente explicar esse Valéria, protocolo. eu me voluntario. Uau! Doutora Ana, she wants to be the volunteer. Oh my gosh. Na realidade, diga para ele que eu fiz uma cirurgia grande na gengiva e foi uma experiência muito ruim ontem. Ontem, ok. Aí eu acho que vai ser bom para mim fazer isso. Ok. She's been through a surgery on her mouth, okay? On her gums, yeah. And she's a little bit traumatized. That was yesterday. Oh, excellent. This perfeito exemplo. Perfeito exemplo. Próximo slide, Valéria, por favor. So ATIP is a very small combination of looking at your SUDS and looking at your VOC in a very minor way versus just a minute, my friend. Então, ele está falando aí que o protocolo, né, é uma versão assim, mais simples para da gente vai estar comparando o SUDS e o VOC, ok? Em comparação com o reprocessamento. Então, uma maneira de estabilizar o paciente, né, o cliente, mas sem a dessensibilização, né, Valéria? Isso, para dessensibilizar ao invés de entrar no reprocessamento. Mas ele vai fazer agora? Eu acho que sim. Pergunte para ele, porque aí eu vou pedir para uma das meninas ficar colocando as pessoas para dentro. Vou pedir para a Francine ou a Giane. Ok. Vou botar a Claudete. Só um minutinho. Okay. A Giane está aqui, a Francine está aqui. Okay. Se elas puderem me ajudar. Eric, she's finding somebody to help to put people, okay, to admit people, because if she's going to be the volunteer, somebody else needs to take care of that, okay? Great. Great. Tá bom. Gi, Claudete e Fran, eu coloquei vocês para admitir as pessoas, tá? Grata. Vamos lá. The protocol is very simple, so I will just read the titles. Número 1, escuto. We want to hear what's going on. Então, ele falou que o protocolo é bem simples, né? Ele vai ler o passo a passo aqui para tirar alguma dúvida, para explicar. Okay. Número 2, nome. Name a very small piece of what's going on. Para falar sobre, ele não está aplicando ainda não, está só explicando, tá? Então, ele para nomear, para falar uma parte pequena sobre aquilo que está incomodando. Número 3, mesa identifiquei. A scale. Isso aí, para a gente medir, né, o nível de desconforto. Sim. 4, prefira a mente. What do you prefer? Aí é para a gente escolher, ok, uma crença positiva. Número 5, valide. Validar essa crença. Número 6, sugira. Aí onde vai fazer digamos assim, a psicoeducação, né? Vai falar como que vai ser feito o estímulo. Número 7, permita. Ask if it's okay. Perguntar para a pessoa, né, se está ok participar, fazer esse processo. Valeria, would you read number 8, oito expliquei? Ok.
Número 8, explique quanto você pensa no incidente e sua perturbação. Farei uma série de movimentos oculares. Quando eu parar, vou perguntar o quanto isso te incomoda. Então, farei outra série de movimentos oculares. Continuaremos fazendo isso até que a perturbação pare de cair, abaixar na escala de medida. Em seguida, iremos fortalecer o como você prefere lidar com isso. Depois, falaremos sobre outras maneiras com as quais você pode lidar com isso. Se menor expliquei no EMDR, sim? Uma explicação mais curta, mais simples sobre o EMDR. Número 9, para. You let them know that they can stop. Número 9, para falar sobre o sinal de pare, caso seja necessário. Número 10, processe. Simple. Número 10, processe. Do you want me to read that? Número 11, fortaleza. Strengthen it. Allow the VOC to emerge. Então, número 11 é para permitir que o VOC, né, vá subindo aí, a tensão positiva vá se fortalecendo. Número 12, planejar. Next steps. Próxima steps. Número 12 é o planejamento, né, o que vai ser feito, os próximos passos. Número 13, fecha. And by the way, we're going to revise this so that we don't end on number 13, because 13 is an unlucky number in too many cultures. Ok. Então, o 12 seria fazendo tipo uma projeção para o futuro, né? Como vai lidar com isso no futuro. E o 13 fecha. E ele está falando assim que, como está sendo traduzido para várias línguas, vários países, então tem uma certa superstição sobre o número 13 em alguns países, e aí vai ser quebrado para dar, por exemplo, 14. Aí o 14 seria o parabenize, no caso. So, Valeria, why don't you stop the share and do this with Dr. Anna? I think you have a very good, very small target. Wants me to do? Ele quer que eu faça? Que eu aplique o protocolo, né, doutora? Sim. Oh my gosh. Okay. And let me suggest on Zoom that we all switch to speaker view, and that will allow Valeria and Dr. Anna to alternate. You stop the share, okay? Ele está sugerindo, então, ele vai ficar observando. You're going to be observing and make corrections, right? Supervisionando. I don't think you're going to need it, but yes, I will. I'll be right here. Ok. Ele vai ficar supervisionando. Ele pediu assim, se daria para fazer na tela, né? Que aí ficaríamos só nós duas. E para a senhora poder ficar mais confortável e a gente poder aplicar. Mas eu tiro a tela grande? Você tem aí você tem aí o protocolo? Tem. One thing, Dr. Anna and Valeria, Dr. Anna, will you be okay not using eye movements? Ele está perguntando se a senhora se sentiria confortável em não usar os movimentos oculares, que são uma coisa importante. Fazer a estimulação, por exemplo, com o abraço da borboleta. Sem problema. No problem. Excellent. Excellent. Okay. Isso é uma instrução. That's a very important instruction, right? To not use the movimentos, okay? And Valeria, let's see.
I think you're great. Thank you. Now, use less. If you're going to do it under 10 seconds, menos de 10 segundos. Sim? Ok. Então, a estimulação, de preferência, não seja visual, seja usado o abraço da borboleta ou algum outro tipo de estimulação bilateral, e que o tempo seja de 10 segundos para que não, né, entre em outras redes de memória ou, enfim, acesse outros problemas. Oi? Posso te fazer uma pergunta rapidinho? Uhum. Que eu ia, inclusive, perguntar para o Dr. Eric sobre a questão da estimulação, né? E ele já respondeu que é preferível que não seja visual. Mas daí pode ser tanto tátil quanto auditiva? Ou tem uma que é melhor? Eu acho que pode ser qualquer uma. Eric, the kind of stimulation could be with the fingers, with the butterfly hug, with passing and everything. Eu prefiro uma King Kong. Ele prefere um King Kong, que é esse, né, que a gente faz assim. But you prefer tactical or can it be auditive too? I prefer auditory. Auditory is good. The problem is the area in the brain often that is affected, especially in traumatic brain injury, has effects on the visual and on the auditory. Okay. All right. So can you explain that, Valeria? Ok. Ele prefere, então, que seja mais essa tátil, né, do que a visual e a auditiva, por causa que as pessoas que têm algum tipo de trauma aí cerebral, não seria bom. É isso que eu entendi, certo, Marcelo? Não seria porque a parte auditiva pega também aqui na parte occipital, então não seria a melhor, sim a tátil. All right, I think we're ready to go. So I'm looking forward to this. How about you, Dr. Anna? Ele falou que ele está entusiasmado. Como que a doutora está como cobaia? Mas deixa eu contar qual o desconforto, né? Para as pessoas saberem. Há 3 meses atrás, eu fiz uma cirurgia na gengiva. Traduz para ele, Valéria. 3 months ago, she had a surgery on her gums. E estava tudo bem. De repente, novamente, a infecção voltou. Okay, was everything fine, and then suddenly the infection came back. E aí, antes eu não sentia dor, e agora eu estou sentindo muita dor. Okay. Então, a dor é meio traumática, né? It was painless, but now it's very painful. And the pain is very traumatic. Perfeito. Estou aqui para fazer um protocolo. I love EMDR, ok, Eric? Diga para ele que eu faço EMDR sempre que preciso. Eu me submeto. She's always using on herself EMDR because she loves it. Não faço comigo mesmo. Eu tenho uma terapeuta de EMDR que faz comigo. Isso, eu quis dizer assim, usando, né, se beneficiando do EMDR. She gets benefits from EMDR. She has a therapist. So, ok. Vamos lá, então. Primeiro passo, né, seria o escute. Podemos começar? Podemos. Então, vamos lá. Mas é bom você traduzir para ele, né, Valéria? Ok. We're going to start right now. Okay, Eric. Do you want me to say the numbers so you can follow? Like I'm number 1, number 2. How do you prefer? Valeria, because you and I have used this before. I'm all good with you doing it in Portuguese. Okay? I'll catch up. Ok. Ele falou que por ele conhecer um pouco de português e já ter passado com isso aqui comigo, assim, no sentido de ter feito a tradução, ele consegue seguir, acompanhar. Ok? Muito bem. Let's go.
Vamos lá, então, primeiro passo, escute, né? Escute o paciente. Então, a situação seria que fez a cirurgia há um tempo atrás, porque estava com dor, infecção, havia uma melhora, e agora essa dor voltou e teve que ser feita uma nova cirurgia, é isso? Sim. Uhum. E essa cirurgia foi feita há quanto tempo? Terça-feira. Terça-feira. Tá, 2 dias. Ok. Muito Tá bem. inchado ainda. Nossa, que aflição, hein? Ninguém gosta de dentista, né? De mexer com a boca, traz muitos traumas mesmo. Ok. E à medida que vai pensando sobre essa situação, né, de terça-feira, essa dor, qual que é a sensação que vem? Qual que é o tipo de pensamento que surge? Quer algumas opções? Eu tô com o protocolo aqui, viu? Ok. Eu estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Ok. E o quanto isso te chateia, o quanto isso te incomoda agora? De 0 a 10. 8. Ok. Como você preferiria lidar com isso, ao invés de estou sobrecarregada? Eu consigo superar isso. Uhum. Ok. E o quanto isso é válido agora? Quanto você acredita nisso? De 0 a 7? De 1 a 7, né? Uhum. De 1 a 7, desculpa. 5. 5. Uhum. Ok. Então, vamos fazer os movimentos bilaterais para poder ajudar a reduzir essa vividez, esse desconforto dessa situação. Os movimentos serão o abraço, vai usar o braço da borboleta. Isso? Mas poucos e lentos. Eu vou contar isso, a quantidade. Mas Seria são em torno de poucos e 10, lentos. poucos Isso é e lentos. importante saber. Pergunte para ele. Pra The gente. movements, okay. The movements are kind of low, right? Kind of very slow, right? Now, Rapid. now, o menor, rápido, rápido, menos 10 segundos. Sim, então, rápidos mesmo e não passar de 10 segundos. Tá. Ok? Pode parar, respira. O que surgiu? O que surge? Eu não estou acreditando que eu estou fazendo isso aqui. Fale para ele. She's not believing that she's doing it. Ok. O que surgiu? Não, fiquei pensando só isso. Só pensando? Ok. Let's go again. Vamos lá mais um pouquinho, pode começar. Pode parar, respira. Ok. O que surge? Que foi muito difícil a cirurgia. Mais um pouquinho. Pode parar, respira. Mas que eu vim trabalhar depois da cirurgia. Ok. Quanto que tá o desconforto de 0 a 10?
6. Vamos lá, mais um pouquinho, pensa nisso. Fale para ele, porque ele está perguntando se tem diferença. Se eu noto a diferença. Okay, she started with 8. Okay, now she's on 6. Pode parar, respira. A gente percebe. Algo novo? Passo. Passo. Vou fazer mais de novo. Mais um pouquinho, então. Pode parar, respira. Pareceu memória, hein? Da Covid. Ok. Vamos mais um pouquinho, então. Pode parar. Agora a gente vai fazer menor. Se surgem memórias negativas, assim, de outros, a gente faz mais curto ainda. Tá. Percebam esse detalhe, é importante, hein? De novo, Valéria. Vamos lá. Pode parar. Respira. Quer partilhar ou quer seguir? Não, pareceu uma coisa boa, né? Que ontem eu tive o grupo de estudo e meu marido comprou uma sopinha para eu tomar. Foi ótimo. Ok. Ele entendeu, ele está rindo. Ok. Do you need to share information, Eric? I'm good. I'm getting it. How comfortable do you feel right now, Ana? Quanto confortável a senhora está se sentindo agora? De 0 a 10. Eu não estou sentindo o desconforto que eu estava no começo. Estou mais tranquila. Que número a senhora daria? De 0 a 10? 4. 4. 4, porque Okay. eu lembrei de uma memória positiva, né? A positive memory came up and now she's on 4 on SUDS, ok? Mais um pouquinho, então. Pode parar, respira. Tudo bem? Estou sentindo uma coisa interessante agora, porque a hora de eu tomar o remédio é 10 horas. Eu estava sentindo dor, né? E agora eu não estou sentindo a dor. Ok. Porque eu estou tomando antibiótico e remédio para dor a cada 8 horas, né? Não estou sentindo a dor. Vamos lá, eu quero parar de sentir a dor. Mais um pouquinho, então. Pode parar, respira. Tudo bem? Tudo ótimo. De 0 a 10? 3. Mais um pouquinho, então. Mas eu pensei na crença positiva agora. Pensou na crença positiva? Uhum. Vamos tentar mais uma vez, ver se baixa mais um pouquinho. Pode parar, respira. Deixa eu só passar aqui que o meu olho está...
Uhum. E agora? De 0 a 10. Eu não estou sentindo desconforto nenhum. Que E ótimo. a dor melhorou muito. Ótimo. Então, vamos rever essa situação pensando, né? Eu consigo superar isso? Uhum. Uhum. Vamos? Pode começar. Agora eu vou instalar a crença positiva, é isso? Isso, agora a gente vai pensar no incidente, né? Mas com o pensamento escolhido, a crença positiva. Pode parar, respira. Que interessante isso da dor melhorar. É. Quanto que tá o rock? 6. Já subiu, se fortaleceu. Vamos tentar mais um pouquinho. Pode parar, respira. Ok. Tudo bem? O movimento é rápido também, né? The same kind of movements, right, Eric? Always. Sim, especialmente em emergência situações. Sim. Sim, nas situações que são de emergência, onde é para ser usado esse protocolo, o movimento, rapid movements, right? Not slow, same kind, Sim. always. Sim. Então, sim, a mesma movimentação desde o começo. Mais um pouco? Vamos lá, mais um pouco. Pode parar, respira. Como é que tá essa dor? Tô bem. Bem. Como é que tá o rock? De 0 a 7, de 6. 7. Já sobe para 7. Ótimo. Uhum. Excelente. Vamos lá, então. A gente vai estar fazendo o fechamento agora, né? Porque a gente já está aqui na fase, a gente fez na fase de fortalecimento da crença positiva, a próxima é a número 12. Né? Imagine como você vai lidar com essas coisas, né, no futuro. E vamos fazer, então, pensar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Tá bom. Pode parar, respira. Deu um pouco de medo da infecção voltar de novo. Uhum. E aí, como é que a gente lida com isso? Vamos pensar? Como dá para lidar com esse medo no futuro? Vamos? Fazer um pouquinho mais de movimentos. Pode parar, respira. Tem que confiar, né? Uhum. Tem que confiar. Uhum. Vamos lá, mais um pouquinho. Vou fazer mais um pouquinho, tá? Uhum. Vamos. Ok.
Tem que confiar. É o organismo que faz isso, né? Exatamente. Pergunte para ele, Valéria. Eu mesmo fiz uma psicoeducação aqui, né? Pensando que aconteceu a reinfecção, o próprio organismo fez isso. Se nesse momento a gente poderia fazer uma projeção de futuro com a psicoeducação. Tá. E aí, só seguindo aqui o passo, a gente fecharia, tá? E ver a necessidade de encaminhar para uma psicoterapia, ou algum outro tipo de encaminhamento, qual planejamento poderia ser feito, né? E parabenizar a pessoa por ter tido essa coragem de participar, por ter enfrentado, né, participar desse protocolo, ter conseguido enfrentar aquela situação difícil que foi para ela e encarar e trazer esse conforto. Então, você parabeniza a pessoa pelo trabalho realizado e a conquista. Tá. Okay. Agora pergunte para ele o que eu falei. Que a senhora quer saber sobre mesmo? Na realidade, quando eu projetei o futuro, eu fiquei meio sem saída, né? E aí eu mesma fiz a psicoeducação internamente. Eu pensei que é o organismo que faz esse tipo de reinfecção e que eu tenho que cuidar e tal, entendeu? Se nós, terapeutas, podemos, nesse momento, fazer a psicoeducação. Ok, Eric. We just wrap up, okay? Parabéns, Dr. Ana, e parabéns, Valéria. Obrigada. Muito bem, Valéria. Muito obrigado. Bom. Olha só, me jogou na fogueira, hein? Okay, Eric, like when we were like almost finishing, okay, the protocol, then she was trying to think about the future and thinking about being reinfected again with the pain again in the future. So when this kind of situation happens, what we should do about it? Like we can say something to the client, we can help them with some kind of advices or... Okay, so this protocol is for non-emergency, for non-therapeutic people, okay? Okay? So if we're following the protocol, those people should be handing off to therapists. Ok. Então, assim, é para seguir esse protocolo ele pode ser ensinado, pode ser dado um treinamento para as pessoas que não atuam na área clínica, por exemplo, bombeiros, enfermeiros, policiais. E aí, dependendo do tipo de situação, é para ser encaminhado para um clínico, né, para um psicólogo, para se fazer uma terapia, fazer um tratamento, um atendimento mesmo. Ok? But, like, we should wrap up when something like that. If something like that comes up, we have to wrap up. Like, don't think about the future. Let's stop right now. Something like that. Exatamente. Sim. Então, se algo a mais começar a surgir, um medo, uma insegurança, em relação a lidar com essa crença no futuro, a gente encerra, né, estabiliza o paciente e faz esse encaminhamento, né? Conversa um pouquinho com a pessoa. Now we're therapists, right? And we're using a non-clinical tool in a clinical setting. Então, nós somos terapeutas usando esse instrumento que não é clínico, mas num setting terapêutico, digamos assim. So we have more flexibility than non-emergency personnel will. Nós temos muito mais flexibilidade, né, para usar esse protocolo, para ver o que é necessário fazer do que outras pessoas que não têm essa prática clínica. I'm going to explain about we can train people, right, all over the country. Yes, and we have the protocol available for everyone. So
Então, esse protocolo, quando a intenção do Roy Kissling é para que seja divulgado e possa ajudar muitas pessoas, né, em situações de crise, para poder trazer esse conforto, para poder estabilizar essa pessoa. Por exemplo, igual eu falei, em escolas, em hospitais, em bombeiros, policiais, em vários locais, várias situações. Perfeito. Muito Dr. bom. Anna, how are you feeling? Como a Tô senhora está bem. se sentindo? Good. Tô bem, tô bem. Tô bem. E me perguntando, Valéria, traduza para ele, por que eu me voluntariei? Talvez porque eu estava com dor, né? She volunteered herself because she was in pain. Sim. Menos 15 minutos. Então, menos de 15 minutos a gente consegue proporcionar um conforto aí para a pessoa, tirar uma pessoa, né, de uma situação aí em crise, ok? She was with a lot of pain, and now the pain is almost gone, ok? Estou falando para ele a respeito da dor, que diminuiu bastante. Now these two protocols were accepted by IMDRIA, the International Association, as being available to all non-emergency personnel. Então, a Endria, ela autorizou, né, o uso desse protocolo para quem queira usar, desde que tenha um treinamento seja feito. Então, isso é muito importante, eu acho, né? Muito bonito, disponibilizando esse material. Tanto o CID, né, o CID, quanto esse do AT. Ô, Valéria, tem uma pergunta aqui, se pode-se usar esse protocolo na hora da crise, por exemplo, numa catástrofe? So we can use that like right away if something bad is going on right in that moment. Imediatamente. Imediatamente. Sim. In all kind of situations, right? Yes. Menos 2 semanas por non-emergency pessoas. Tem uma pessoa perguntando se pode usar esse protocolo com uma pessoa que teve um AVC hemorrágico. Okay. Should we use that with somebody that had like a brain hemorrágico? Injury? Not injury, when you have the vein with that stroke. Stroke, yeah. Stroke. Carefully, very carefully. Stroke is a very different thing than what we're talking about. Can you share, because I'd like to debrief a little bit of what I think is going on. Share the presentation again. Okay. Então, ele acha que tem que ser muito, muito, muito cuidadoso, porque a AVC a gente já está falando num outro nível, né, numa outra categoria. Aí ele pediu para compartilhar a tela novamente. Novamente, tá. Okay. Agora, gente, é que ele vai falar sobre os outros tipos de patologias, né? Então, que para nós é muito importante, Valéria, dizer para ele que a gente tem bastante preocupação nos casos de eplepsia, nos casos de transtornos mentais mais graves, etc. Né? We are very concerned about epilepsy and brain injuries and all this kind of problems. So if we can use EMDR and how to use it and when not to use it, okay? Yeah. Seizures. So Valeria, could you explain this slide just a little bit? We talked about it when you and I spoke earlier in the week. Okay, I'm gonna translate it. Okay, let's see, it's right here. The CBT, it's a behavior change technique.
Is that correct? Cognitive behavioral therapy. Cognitive behavior. Ok. Terapia cognitivo-comportamental, né? Isso, esse CBT aí. E MBCT, mindfulness, or no? What is that? Mindful behavior, I think. Terapia cognitiva baseada no mindfulness. Acho que seria isso, ok? Essas duas siglas que estão aqui. Então, seria essa abordagem baseada na anatomia do cérebro para ajudar os pacientes pós-trauma, ok? Aí tem ali as abordagens, né, de cima para baixo, como ajudar os clientes a pensar de uma maneira diferente. Tem ali aquela parte sensório-motor, né, psicoterapia, sensório-motor, aquele modelo de recurso ali compreensivo, depois ali está escrito yoga, né, o EMDR, e depois de baixo para cima as abordagens, né, de baixo para cima, como ajudar o cliente a lidar com as emoções mais primitivas, mais cruas, digamos assim, e as reações de defesa. Seria essa outra setinha aqui do lado esquerdo. Okay. So, all good? Yeah, I translated all of it. Good. So, I put in the word cerebello. A parte ali embaixo do cerebelo. I'm going to explain what I think is happening with something like ATIP. Ele vai explicar o que ele acha que acontece quando se usa esse protocolo do ATIP, tá? Que é o que a gente acabou de usar. Esse protocolo, pessoal, a gente vai disponibilizar para vocês por e-mail, ok? Okay. What I think is happening is that the cerebellum, cerebello, is doing more emotional formation than we have thought previously. Então, ele acha, né, que o cerebelo tem mais informação, está processando, lidando mais com informação das emoções do que se pensava. Ok, tem alguém com áudio aberto aí. Gente, por favor, quem está com áudio aberto. So, even before we get to the amygdala, we're doing something to touch into the cerebellum very quickly. Então, antes de chegar, né, na amígdala, tá alguma coisa acontecendo aí no cerebelo, né? Alguma coisa rápida. The analogy used by Roy Kiesling is driving and putting on the emergency brake. A analogia que é usada pelo Roy Kiesling é como se dirigir e pisar no freio, dirigir e pisar no freio. Sim. Very fast. Muito rápido. So we're never allowing it to get to the memory. Por isso que a gente usou ali até 10 segundos, muito rápido, para não acessar a outras redes de memória mais complexas aí, mais profundas. But even so, with someone as well-resourced as Dr. Anna, she started having insight related to it. And that has to do with how well-resourced Dr. Anna is. Então, até mesmo, né, a doutora Ana, que é muito recursada, começou a acessar, ok? Okay. Outras memórias. So let's go ahead and move on to the next slide. Vamos para o próximo slide, por favor. So in epilepsy, in traumatic brain injury, and in seizures, and in stroke, here are a list of things that I want to know when I'm asking people about
their experiences. Ok, então aqui são questões que ele vai perguntar, que a gente deveria perguntar para as pessoas, tá? Antes de se usar. Então, ele adicionou aqui, além da epilepsia, lesão cerebral e convulsões, ele colocou aqui também o stroke, o AVC. So, Valeria, could you just read number 1? Ok. Existem outros fatores contribuintes. Veja uma história mais extensa do transtorno cerebral, convulsão e epilepsia. Okay, so we need more extensive history. Da lesão cerebral. Ok. So, for instance, last night I was asked by in a consultation phone call with an EMDR therapist. Ele foi perguntado por um terapeuta. A therapist asked you about it? About a client. Um terapeuta, né, perguntou para ele sobre um paciente. The client has had one seizure. O paciente teve uma convulsão. Okay. However, the client was addicted to heroin for 5 years. Mas o paciente, ele usava a heroína há 5 anos. Okay, muito complicado now. Né? Muito. Um caso complicado. Okay. He used it, but he wasn't using anymore, right? He used it for 5 years. That's right. Had been clean for 1 year. Por 5 anos, estava sem usar há 1 ano. Now, also, the client was getting a graduate degree in neurobiology. E o paciente estava tendo a formação em neurobiologia, se formando. Uau. Ok. So if there had only been one seizure, that's a very different thing than someone using heroin for 5 years. Então, ele teve apenas uma, né, convulsão. Então, isso é muito diferente para uma pessoa que usou heroína por 5 anos. Okay. Number 2, what medications are you taking? Número 2, que medicamentos você está usando? All right. Many different medications are used to treat seizure, as well as some level of brain injury. Então, ele está lendo que muitos medicamentos são diferentes, né? Muitos medicamentos diferentes são usados para tratar distúrbios convulsivos. Alguns podem promover a regulação da emoção e outros podem diminuir o efeito da emoção. The other thing is that some dosages are fast and some dosages are slow. Algumas dosagens, né, têm um efeito rápido e outras um pouco mais lento. Also, just as a show of hands or in chat, who has had problems working with doctors and understanding EMDR? Ele está pedindo para levantar a mão quem teve problemas para poder usar o EMDR e está de acordo, né, com os médicos, com os psiquiatras, com os neurologistas. Quem teve esse tipo de dificuldade, levanta a mão. Talvez de uma certa credibilidade ou esclarecimento, né, se poderia usar ou não o EMDR com seus pacientes. Valeria, there's a hand raised. Dr. Anna has her hand up as well. Ok. Quem levantou a mão? Aqui a gente orienta os profissionais a todos os pacientes que tiverem ou algum tipo de cirurgia no cérebro, epilepsia e etc., conversar com o neurologista, né? E alguns neurologistas conhecem o EMDR, outros não.
Então, quando acontece não conhecerem, é mais difícil, né? Mas aqui em São Paulo eu tenho tido uma boa experiência com neurologistas, muitos deles conhecem. Fala para ele, Valéria. Okay, some neurologists, especially in São Paulo, they have knowledge of EMDR, and so there's no problem. But we always are kind of telling the clients, and when we are having level 1 and level 2, the supervisor and the trainer, they say to the students that they have to be very careful and talk to the doctors and talk to the clients about it, to be sure, right? If you can use it and how you can use it. Sim. Mas tem uma curiosidade, viu, Valéria, que eu estive desde 2009 nos congressos de EMDR e procurei muito sobre epilepsia e EMDR. Tem pouca coisa escrita, né, artigos científicos, e as pessoas falam pouco sobre epilepsia e EMDR. O que é que ele pensa sobre isso? Do you agree, Eric? Okay. So translate that a bit. I got most of it, but okay. We don't have many papers on epilepsy and EMDR and seizures and all of that, right? Right. So, what do you think about it? Okay. There's many kinds of epilepsy, and part of what we want to know is whether it's a minor epilepsy or a major episode. Então, a gente tem vários tipos de epilepsia, a gente precisa saber qual grau, qual tipo de epilepsia que a gente está lidando com o nosso paciente. So, I want to use bilateral techniques that test whether or not the person has the capacity to do further EMDR. Então, ele gosta de usar algumas técnicas aí, bilateral, de estimulação bilateral, para ver se a pessoa tem capacidade ou não de ir um pouquinho mais além para fazer um reprocessamento. Ok? So, for instance, today I have a patient who is not able to do this. Por exemplo, uma das estimulações que ele usa é esse estalar de dedos, e ele tem um paciente que ele não consegue, ele não pode usar isso como estimulação bilateral. So I'm going to be very careful with their bilateral stimulation. What other options? Borboleta e sincronização. Sincronização. Então, assim, ele usa esse, ok? Usa bastante o abraço da borboleta e uma certa sincronização. Sincronização like that, not bilateral, or even though bilateral. This is research that's coming from the Netherlands and EMDR 2.0. Então tem alguns papers, alguns estudos aí sobre o EMDR 2.0, né, que vem lá como que ele chama mesmo? Da Holanda? Noruega. Não, Na Holanda. Isso, da Holanda. O Adjon, O Adjon. From Adjon, right, Eric? No? Adjon, yes. Sim. Yeah. He's doing a number of things that are dual attention spectrum and not necessarily bilateral stimulation. Então, está tendo agora uma conversa aí sobre estimulação bilateral ou atenção dual. Então, eles estão usando, vamos dizer assim, trocando, sabe, a sigla para essa atenção dual, essa estimulação, ao invés da bilateral.
right? Dual tension instead of bilateral stimulation. So for instance, count backwards from 100 by 13s. Então, assim, por exemplo, contar de trás para frente, né, sei lá, de 3 em 3, enfim, várias técnicas para se ter essa atenção dual. Ok? Okay. Número 3, does your doctor know that you are seeking EMDR therapy? Então, a pergunta número 3, que a gente também deve fazer e ficar atento. E só para fechar, então, ele vai testando os pacientes dele, conforme ele lida bastante, né? Ele só atende pessoas com lesão cerebral leve, e ele vai testando os tipos de estímulo que ele pode usar com cada pessoa e que não tragam desconforto, mas que dê para ele fazer o reprocessamento. I see some questions in the chat about The dual tension. Yeah. Yeah, do you want to answer like right now, or do you want to answer later? Probably in a little bit, but it's a very complicated discussion. É uma discussão, assim, gente, bem complicada, cheia de detalhes, que talvez seria melhor se fazer num outro momento, essa questão dessa troca, né, dessas descobertas aí, desses documentos que o Ed John tá soltando sobre a atenção dual ao invés da estimulação bilateral. Valéria, Do EMDR 2.0. Eu acho que quando o Eric falou, ele estava falando que ao invés de usar estímulos bilaterais, eles estão usando algumas técnicas de atenção, né, como essa de contar e tal. Não necessariamente, porque pode ter causado uma confusão com a questão da atenção dual do EMDR, né? Eu acho que não é bem isso, eu acho que ele quis dizer que são exercícios de atenção. Isso. Na realidade, é isso mesmo, viu? Eu não sei quem está falando, que eu não estou vendo. É Marcela. É Marcela, mas é isso mesmo, tá? E assim, é extremamente polêmico esse trabalho que o Adjan está fazendo. A comunidade EMDR está muito dividida em relação a isso, tá? Ele já usava esse tipo de trabalho no protocolo dele, que é muito bom, inclusive, né? Ele usa também no protocolo de fobia, tá? Mas ele apresentou no congresso ano retrasado da Endria e gerou muita polêmica. Fala para ele isso, Valéria, porque de verdade eu estava lá e vi. We are discussing about this dual attention stimulation, okay, instead of bilateral stimulation, and all that polemic that Ed John and his techniques provide to the community, the EMDR community. Yeah, it's really interesting and it's very complex. So. Muito interessante e muito complexo. Sem dúvida. Então, a gente fica vamos talvez continuar, para uma próxima Valéria. discussão. Okay. Vamos continuar. Moving on, we want to know what type of seizures did the person have? Myoclonic, tonic-clonic, outros, other types. Então, como ele falou, né, tem vários tipos de convulsão. A gente precisa saber com o que a gente está lidando, qual tipo de convulsão uma pessoa tem. Other types are sometimes muscular. Um tipo muscular, contração muscular. Some of them are very can be in the brain and very minor. Algumas podem ser no cérebro e leve. Let me give you a really small, for instance. Is it common for children to have to stick out their tongue and put a tongue depressor in their mouth? To put the tongue where? Depressor, a stick to check
when the doctors look at the child's throat, Ok. do they have to put something in their throat? Yes. Então ele está falando quando a criança vai para o médico para fazer exame, né? Que ele tem que abrir a boca, colocar a língua para fora e o médico coloca aquele palito na língua para poder fazer o exame. Okay. If you touch the back of the throat there, you should get a gag reflex. E aí, quando às vezes, né, sem querer, toca lá no fundo da garganta, a gente tem aquele reflexo de ânsia. It's very common for people that are in car accidents to lose their gag reflex. Oh, really? Então, ele falou que é muito comum pessoas que sofreram acidentes de carro, por exemplo, perder esse tipo de reflexo, né? For a short period of time. Por um período curto aí de tempo. Interessante, isso sabia. So that's very interesting, and it has to do with what's going on with the cerebellum. Então tem a ver com alguma coisa que acontece lá no cerebelo. Ok. Okay. The other thing that I want to know about is is the patient having headaches? Outra coisa que é necessário saber, a pessoa está com dor de cabeça, tem dor de cabeça, onde é, como é essa dor de cabeça? And where? Okay. Also, there's the emergence, especially in traumatic brain injury, there's the emergence of different things over time. Dystonia is one of the examples. Então, pode acontecer várias coisas aí, quando a pessoa sofre um acidente, tem algum tipo de lesão cerebral, né, que nem a distonia, enfim. You can read number 4, too. O que o terapeuta deve procurar se você começar a ter convulsões? É uma pergunta para ser feita para o paciente. Number 5, I want the clients to practice the stop signal. Então, uma coisa muito importante é praticar e ter essa noção sobre o sinal de parada, caso esteja desconfortável demais. For 2 reasons. It's better if someone uses the stop signal rather than have an episode. Então, muito melhor parar antes, se a pessoa pedir para parar, do que começar a ter um episódio ali, começar a ter uma convulsão, começar a passar mal. And the second reason is because most people with epilepsy have some understanding that they are coming closer and closer to a seizure. Porque geralmente as pessoas que têm epilepsia, elas têm essa noção, né? Elas conseguem sentir se elas vão ter um ataque, se elas vão sofrer um ataque epilético ou não, uma crise ou não. So there's already some level of management going on within the context of their brain, even if they're unmedicated. Então eles têm essa noção no cérebro, né? Alguma coisa acontece lá que passa essa noção para elas. I have an example, a personal example. I don't know if it fits because I've driven in Brazil. Ok. Ele falou que ele tem um exemplo, mas ele falou que não sabe se vai ser muito bom, porque ele já veio para o Brasil, tá? E ele já dirigiu aqui no Brasil. E ele é, vamos dizer assim, como a gente, surpreso com o trânsito do Brasil. Como as pessoas se comportam. Especially at night. Especialmente os motoristas noturnos. Ok. It's very simple, right? Everybody just stops and right. There's one intersection that I used to drive through going home, and I hated going through that intersection because they had a camera that had a flashing light.
Uhum. Então, por exemplo, ele sempre dirigia, fazia um percurso ali e tinha um cruzamento que ele detestava passar porque tinha uma luz que ficava piscando e incomodava demais. And many people with epilepsy know that about themselves. Uhum. E muitas pessoas que têm epilepsia também ficam desconfortáveis, sabem sobre isso, têm essa noção. Okay. Now, Okay. the other thing is that I want them to know that we are not going to use eye movements, usually. Okay. Porque essa estimulação visual traz esse desconforto para eles, e aí ele gosta de passar essa certeza para a pessoa que não vai deixar eles desconfortáveis, que não vai fazer esse tipo de, ter esse tipo de efeito, né, essa estimulação. Okay, Valeria, I think it would be a good time to ask some questions and have some questions because I'm seeing a number occur in the chat. Ok. Ele quer abrir agora para perguntas, porque ele está vendo que tem várias perguntas aí no chat e ele fica à vontade agora. Valéria, a estimulação ocular, ela não deve ser feita porque ela causa um desconforto ou porque ela pode provocar um episódio, uma convulsão. Okay, so the visual stimulation should not be done because of the brings some discomfort or because can start like a process, crisis or something. Can cause an episode. Cause an episode. Could cause an episode. Could you skip forward to the slide that is on the vagus nerve? Ele pediu para pôr o slide que está aparecendo o nervo vago, por favor. Para frente ou para trás, Valéria? Próximo. Do you know the number? Acho que é o... Sim. Can you just read this slide really quickly? Ok. Teoria polivagal do Porges. Então, sistema nervoso mais longo do corpo, 80% aferente do corpo para o cérebro, 20% eferente do cérebro para o corpo. Conecta 2 vezes a cada órgão, dorsal, que seria aquela de congelar, né? E o ventral, que é a reação de luta. Okay. All right. Where the vagus nerve comes into the brain at the cerebellum, okay? A whole lot of things are happening right there. Então, o nervo vago ali, saindo da região do cerebelo, muitas coisas acontecem ali naquela região. And the integration of what's coming from the ocular nerves is intersecting there. Então o que está vindo, né, ali através do nervo ocular, seria essa a tradução, né, está conectado lá também com essa região. Então acho que talvez... And the occipital lobes are also right there. So usually there's some form of inflammation going on, particularly in traumatic brain injury. Então, tem o lobo occipital também, que está ligado a essa região. Então, como ele falou, tem muita coisa acontecendo na região do cerebelo e esses nervos todos interligados. E aí, eu acho que é onde traz esse desconforto. Não sei se está respondendo a sua pergunta, Marcela. Okay, so that's the primary reason that I'm not using ocular movements is because I want to allow the client to have some experience of their bodies without managing their eyes. Então, ele quer que o cliente experiencie, né, experiencie o corpo, as sensações, e não entrar nessa parte de estimulação visual. Because it's going to bring a lot of discomfort for them, right? Exatamente. Então, Exatamente. Né, vai trazer muito desconforto se começar a estimular visualmente. E ele não quer isso.
Valéria, mas esse desconforto pode provocar uma crise convulsiva? So that kind of discomfort could bring a seizure, right? Could provoke Potentially, a seizure. yes. Possibly. Possivelmente. Thank you. Então, a gente tem que tentar evitar tudo isso. Tudo que se refere à parte visual, é isso que eu entendi. So, the visual part should not be stimulated by any possibility, right? Well, I want to find out over time, as I get to know someone, I want to find out over time whether they have the capacity to do that. Então, volta lá no começo que ele tinha falado, ele vai experienciando, ele vai conhecendo esse paciente, testando para ver o progresso e se vai ser possível usar isso no futuro sem trazer um desconforto, sem provocar uma crise. And what tells you that he can handle it? To be able to do minor sets of bilateral. And one of the things that's happening is I'm extending the number of sets over time. Okay. So I'm doing short sets, but I can extend the number of sets over time. Então, ele faz pequenas estimulações, né? E ele vai estendendo esse número de estimulações conforme o tempo vai passando, conforme ele vai tendo esse conhecimento a respeito do paciente. Então, vamos dizer que ele comece com 10, ele vai passando talvez para 15, para 20, vai 10, 15, 20, and you're going to be observing, and then you're going to be sure which one it's more safe to use. Something like that, right? Yes, I had a patient in April who I've been meeting with since last summer. Go ahead and translate that, Valeria. Tem paciente, né, desde abril, que ele estava em acompanhamento com ele. And I'd only done non-eye movement sets with them. E ele só usou estimulação que não foi a visual. And I did a very simple eye movement thing with this patient, and it set off a movement disorder. E ele tentou uma vez só, bem simples, e já tirou ele da janela de tolerância, digamos assim. Out of the tolerance window, with just one one. Just one very simple set of movements to have them I was actually looking at tracking to find out whether their eye movements could work, and it set off a movement disorder. They told me the following day, let's never do that again. Então a pessoa ficou assustada, não gostou e pediu para não se fazer mais isso, para ele não usar esse tipo de estimulação. Então ele estava fazendo bem lento, um set só, e já começou a provocar esse desconforto na pessoa. Okay. I saw another question. Are there additional questions in chat? Ele quer saber se tem algumas outras perguntas para a gente poder ir respondendo e talvez, né, fazendo um fechamento, não sei. Que tipo de pergunta tem, doutora Ana, alguma que a senhora selecionou aí no chat ou alguma coisa assim? Doutora Ana, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alguém? Somebody? Oi, Valéria, eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Ai, achei que tava mudo aqui no microfone. Parece que a doutora Ana que caiu, né, Valéria? Não, ela tá falando, mas não... Ela tá falando com alguém, acho, não sei. Enfim, querem fazer alguma pergunta?
Você pode traduzir essas 3 últimas perguntas que fizeram aí no chat para ele? Peraí que eu vou abrir meu aqui, que eu não abro porque eu me confundo. Então, deixa eu ver aqui, agora eu tô abrindo. Qual a estimulação tátil que ele acha mais eficaz, isso? Ok. Ok. Which one do Valéria, you... Valéria, pergunta para ele aquela pergunta que eu fiz, o doutor Antônio. Qual é a chance de a estimulação bilateral rápida e curta provocar uma crise epilética? Ok. Se quiser fazer, pode fazer. Eu não conheço. O Antônio. O doutor Antônio pode fazer, então. Oi, Valéria. Não, pergunta em inglês para ele. Eu não Ok. tá muito, mas... Qual é a chance de provocar... uma crise epilética com estimulação rápida e curta. Okay, Eric, we are looking on these questions. The odds of getting like a convulsion or epilepsy with bilateral and rapid movements, kind of short, but rapid bilateral stimulations. Okay, what the odds to have a seizure or something? Well, the problem is that the percentage of the population that has an epilepsy for even us is very small. Okay. A porcentagem da população, né, de ter epilepsia é bem pequena. Tá? So, what I really want to urge caution at the same time as we don't want to do anything that would further harm someone else, right? Sim, então assim, ele está falando sempre para ter esse cuidado, né, ter esse conhecimento a respeito do paciente, porque a gente não quer usar ou fazer alguma coisa que possa prejudicar ou trazer um desconforto para essa pessoa. Eu acho que é muito da experiência, né, e também do senso, né? Eric, I think the question was, what's the chance of a fast and short bilateral stimulation cause an episode? I really think that that's very minor. So if you're only doing this, then especially if they're referred to you with an epilepsy, what you're doing is you're testing that, and I think that the chances are very small. Ok. Valéria, traduz, Valéria. Então, a chance é muito pequena, né, disso acontecer. The chances are very small, right? That could happen because of, as you said, we have not too many people that has this kind of problem, something like that. Keep in mind that the primary test for whether a person has epilepsy is an EEG. And the way that an EEG works is with flashing lights. Então, se a pessoa faz um eletroencefalograma, né, ele é feito, esse teste, usando as luzes. Então, assim, se a pessoa fez esse teste, ela tem resultado, acho que isso daí também já revela bastante coisa pra gente. And the length of sets of the flashing lights are 30 seconds. E dura 30 segundos, né, esses flashes aí desse teste. Então, já tem um número aí, uma média, digamos assim. Como a pessoa reagiu nesse teste. And then we can see how the person reacts for these 30-second flashes, right? Right, yes. EEG stands for electroencephalography. Yes, this I know. Okay, good. I wanted to make sure that I wasn't too short. Yeah, with the acronyms, right? Acronyms. Yeah.
By the way, I saw a really good question appear in the chat. Ok. Can this work with dementia? Ele está vendo uma pergunta aí, né? Se isso funciona com demência. Excellent. And yes, I do believe that this can work with dementia. It's worked with a client that I have had with Pick's disease. Valéria, Então, ele falou que pode sim, ele gostou da pergunta e pode sim ter um bom resultado quando usado com demência. So you had a client who has what? Pick's disease. It's a really unusual form of a dementia. Então, ele teve um paciente que tem uma... PIC, demência frontotemporal. Ok. De frontotemporal, sim. Tá. Exatamente. E ele usou e funcionou. So you used that with this person and the results were good. It was good. It was good in terms of de-escalating. They still had a very hard time with reprocessing. Então, assim, vamos dizer que deu uma estabilizada, deu uma diminuída aí no desconforto, mas a pessoa tem essa limitação, né, para usar, para se fazer o EMDR, ok? And that's one of the things about dementia is new learning is very difficult. And uma das dificuldades com a demência, né? Um aprendizado novo é muito difícil. Okay. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, Valéria. Sim. But I want to know what kind of results can we expect from this protocol with people with dementia? É importante traduzir a pergunta, Valéria. Quer que eu traduza? Pode traduzir. Por favor. Que tipo de resultados a gente pode esperar com a aplicação desse protocolo com as pessoas de demência? O que a gente está procurando mudar o que nelas? So, what kind of results? Certainly, it depends where the person is in the dementia process. Depende de onde a pessoa está no processo de demência dela, né? One of the I'm just thinking through examples, but one of the things that's happening in dementia is different areas in the brain are progressively closing down. Então, uma das coisas que acontece, né, com a pessoa que está com demência, diferentes áreas do cérebro, elas vão se fechando, vão se apagando. Né? And so what we're trying to do with the protocol is we're trying to color around areas or move around areas that have already begun to close off. Então, o objetivo, né, com esse uso desse protocolo é mover um pouquinho dessas áreas que estão se fechando, que estão sendo danificadas. To move that areas. Right. It would be like creating plasticity, new connections. That, or not just plasticity, to follow connections that are already there but are very limited in use. Então, sim, criar plasticidade, criar novas conexões, ou até mesmo estimular, né, o uso de algumas áreas aí que não estão sendo bem utilizadas. Eu não sei quem é que está falando, mas vai completando. Se eu estiver errado, eu vou corrigir também, por favor. Yeah. I don't know if you're aware of the study of
the nuns about in dementia, that there were two groups in a nunnery, ones that had dementia and the ones that didn't have dementia, and their brains looked virtually the same. Uhum. Então, tem um estudo aí com um grupo de duas pessoas, com dois grupos de pessoas, que um tem demência, o outro não tem demência. So, what is the same between them? Their brains. Yeah, their brains were the same. There was as much amyloid plaques in the non-dementia nuns as there were in the dementia nuns. Ok, então ele diz que a imagem aí do cérebro, pelo que eu entendi, foi a mesma. Então, assim, uma coisa surpreendente. Alzheimer é clínico. It's such a complex disease. It's very hard to understand. Então, é uma doença muito difícil, né, de se entender e muito complexa. Ok. And can we Valéria. use this protocol with the vascular accident? Valéria, só um minutinho para você traduzir, gente. Então, eu não consegui pegar a última palavra. Traduz você, então, para mim, por Se a favor. gente pode usar esse protocolo com acidente vascular cerebral. Okay. In the brain, what is a small blood clot? A friend of mine had a medium-sized blood clot in their brain. Okay. Vamos traduzir? Então, ele tem um amigo aí que tem uma pequena... Seria um bloqueio de sangue? Uma bolha de sangue no cérebro? Vocês vão complementando, por favor, tá, gente? Medium-sized blood clot, 15 centimeters. 15 centímetros. Acho que é de derrame cerebral, né? E 2 centímetros in depth. Ok, 15 por 2. Okay, that's a medium blood clot in the head. Isso é considerado um tamanho médio dessa bolha aí no cérebro, desse derrame. Ok. And the way that he figured it out was he started losing hearing and the ability to speak. Como ele percebeu isso foi através da perda, né, da fala e a dificuldade aí na audição. Começou a ter uma perda nessas áreas. And it wasn't an aneurysm. Ele falou que não é aneurisma. It wasn't. No. Falando que não é um aneurisma, não é um aneurisma. Okay. Valéria, é um coágulo, que é um acidente hemorrágico. Tá. Isso. Blood clots. Obrigada. Blood clots. Yes. Yeah. So that's a really complicated question. I really don't know how to ask, because if there's vascular issues and bleeding, you have to find out from a medical standpoint whether or not therapy is going to be helpful. And the second thing is there's very much the potential of additional stroke. So, and então, this is... Então, ele está falando que é muito complicado, teria que perguntar para o médico, né, se a terapia vai ser bem-vinda, vai trazer benefício ou não, se está correndo risco aí de causar mais coágulos, né, de causar mais dano aí para essa pessoa. Então, a gente está entrando numa área, assim, mais médica agora. Acho que seria interessante fazer outra live, viu? Aí os doctors aí vão traduzir. Valéria, nós precisamos finalizar.
tá? Sim, A gente pode Ok. convidar o Eric novamente, porque esse assunto para nós é muito importante, né? E aí talvez umas perguntas já feitas aí, né, preparadas para ele poder responder e trocar ideias. Pergunte Bom, para ele se gente. ele fica à vontade da gente mandar algumas perguntas para ele. Okay, Eric, I told them that now it's getting late and we are entering in a field very difficult and medical, right? I wish I had a better answer. I just don't. You know, a lot of this is where we end and other disciplines begin. Então, ele está falando realmente isso, que é difícil e que ele gostaria de ter mais respostas, poder responder mais, mas vai chegando num limite, né? Saindo de uma área para começar já a entrar em outras áreas, em outras especialidades, ok? Com certeza. So, like we have more questions and send to you, or do you want to do another live with us? Primeiro, eu adoro o Brasil. I love Brazil. And I would love to answer more questions, and I would really appreciate being on again. I'm very grateful. Okay. Ele ama o Brasil e ele gostaria muito de fazer outra live se ele for convidado e responder quantas perguntas tiverem. A gente pode ter o contato? Então. A gente pode ter o contato dele, um e-mail, alguma coisa? Claro, tá. Do you want me do you want to share your email, or how do you want to do that? Sim, I will put out my email. And by the way, my Portuguese is getting better all the time. I hope. Ô, Valéria, você disse para ele que a gente teria interesse de fazer uma outra live. Porque esse assunto é um assunto ainda muito cru no EMDR, essa parte cerebral, entendeu? Sim. Então, eu acho que seria bem interessante se ele puder, sei lá, em agosto, por aí. Ele já disponibilizou o e-mail dele aí, tá, para vocês. Eric, we want you once again to do another live, maybe in August or so. Please, I enjoy this, and it's an opportunity for me to tell a lot of what I'm beginning to know about the brain. It's so complicated. Ele falou que realmente é uma temática assim, muito difícil, muito complicada, mas que ele gosta de falar sobre isso e que ele vai adorar partilhar um pouco do conhecimento dele com a gente. By the way, would you show the last slide? Ele quer que mostre o último slide, porque ele é muito brincalhão. Tá, peraí, deixa eu botar aqui a galeria e mostrar o último slide, porque eu tirei o slide. She's getting up. Usualmente, I make fun of Neymar. I'm not going to do that right now. Ele gosta de fazer piada sobre o Neymar, mas só que hoje ele não vai fazer, e ele colocou essas piadinhas aí pra gente. Oh, meu Deus do céu, olha só. A gente finge que é tranquilo, mas é cada surto interno que a gente tem. Já sou perturbado o suficiente, eu dou. Dinheiro não compra felicidade, mas paga meu psicólogo. Olha, tudo em português ele colocou. Chegando na terapia, saindo da terapia. Muito bom, Eric. Que bonitinho. Obrigado, meus amigos. Eric, eu espero um pouco, nós vamos tirar uma foto com você. Eric, muito obrigada pela sua disponibilidade. Vamos combinar em agosto outra live contigo, tá? Combinado? Te agradeço muito do coração, tá? Gratidão. Beijo para todos. Gratidão. Thank you, Eric. Thank you very much. Thank you. Thank you.
Deixa eu só Tá. agradecer a Valéria pela disponibilidade. A Valéria entrou em contato com o Eric, fez toda a tradução do material. Muito obrigada, Valéria. Você está contribuindo Obrigada, bastante para o nosso crescimento, tá? Que bom, obrigada. Beijo muito Obrigada, grande, tá? Valéria. Obrigado. Obrigada, gente, Tchau. pela paciência. Tchau. Bom descanso para Obrigado. Tchau, todos. tchau.